Em 1987, aniversário de 30 anos da minha mãe, teve um amigo dela que veio para o aniversário e trouxe um casal de amigos, o Cláudio e a Mônica, que tinham conhecido o Lama Gangchen Rinpoche na Itália e na Índia. E eles queriam muito trazer Lama Gangchen para o Brasil, porém não tinham os meios para poder convidá-lo para o Brasil. Então, o professor Charette, esse amigo da minha mãe, ele convidou eles para vir ao aniversário da minha mãe, ele apresentou eles para ela dizendo, olha, eles querem trazer esse lama tibetano para o Brasil e você é a melhor pessoa que pode ajudar eles. Minha mãe olhou para a foto e disse, tá bom, vou fazer, vou ajudar. Então ela foi lá, organizou o retiro, os custos da viagem e tal, bancou toda a história. E um mês depois, Lama Gangchen estava no Brasil. E, na verdade, ela vem de uma educação presbiteriana, cristã. Meu pai é de família judia, então eu sempre recebi uma educação muito aberta, por um lado, porque tanto meu pai quanto minha mãe nunca foram praticantes mesmo, porém tinha influência dos dois lados, e de uma forma muito aberta. Mas quando o Lama Gangchen veio a primeira vez, eu tinha 5 anos, e eu me lembro muito bem de ver ele e gostar muito, me sentir em casa, me sentir muito à vontade, como um amor à primeira vista. Eu não queria deixar a casa onde ele estava ficando. Eu não conhecia ninguém lá, a primeira vez que eu via todas aquelas pessoas. Eu quis dormir a qualquer custo naquela casa, quis ficar lá. Eu gostava muito, eu passava horas do lado dos ensinamentos, escutando, dando presente. Não entendia coisa nenhuma, mas adorava. Quantos anos você tinha? Tinha 5 anos. E nesse momento, na verdade, o que aconteceu foi que, do mesmo jeito, minha mãe totalmente teve uma grande conexão com o Lama Gangchen, meu pai também. Um ano depois foi fundado o Centro de Dharma, aqui em São Paulo, foi um dos primeiros centros budistas do Brasil, o primeiro de Lama Gangchen no Brasil, um dos primeiros no Ocidente. Isso fez com que, na verdade, essa conexão se tornasse muito forte, e todo ano o Lama Gangchen voltou ao Brasil. E dessa forma, a gente foi cada vez mais fortalecendo esse vínculo. Quando eu tinha 8 anos, a gente fez uma viagem com minha mãe, meu pai fez uma parte da viagem junto também, importante. Minha irmã estava junto na época, a Fernanda, com 4 anos. A gente fez uma viagem do sul da Índia, começo de 90, finalzinho de 89, 90, do sul da Índia até chegar no Nepal, por terra, passando por todos os lugares sagrados budistas. E nessa viagem foi onde a gente pôde se aproximar cada vez mais, e para mim foi um momento muito importante. Nessa viagem me disseram, você era a encarnação de um mestre tibetano. Eu falei, muito obrigado. Continua a minha vida como ela sempre foi. E eu sempre fui um pouco cético, continuo sendo. Eu acredito que antes eu era mais cético do que hoje até. No sentido que eu acredito unicamente naquilo que ou a razão me explica ou a experiência me mostra. E naquela época, essa conexão foi se tornando cada vez mais forte. Mas uma vez me perguntaram, eu estava num jantar, num contexto, digamos, familiar, da parte do meu pai, judia, uma pessoa me perguntou, por que você se tornou um lama e não um rabino? E eu acredito que é porque a pessoa que eu conheci, que foi um exemplo de vida para mim, foi um lama tibetano. Isso foi a coisa principal para mim. Então o que aconteceu? Que no decorrer desses anos, a conexão junto com o Lama Gangchen e, de consequência do budismo, foi se tornando cada vez mais forte, desde pequeno, desde os 8, 9, eu fazia todo dia de sentar para meditar, junto com meu pai muitas vezes. Eu segui os ensinamentos, fazia as viagens, fui para o Tibete em 91, quando eu tinha 10 anos, junto com o Lama Gangchen também. E tudo isso fez com que gradualmente eu começasse a observar a vida de outro jeito. Tinha outras referências. E quando eu tinha por volta de uns 11, 12 anos, eu digo 11, 12 porque eu sempre fui meio lento, assim, no sentido que eu nunca fui de tomar decisões de um momento para o outro. E ao mesmo tempo, se eu estou num processo interior, eu não vou verbalizar aquilo enquanto aquilo não tiver clareza para mim. Sempre fui assim, continuo sendo. E o que aconteceu foi que eu comecei a observar as pessoas à minha volta, familiares e tal, e observar o que eu estava fazendo na minha vida. E a resposta foi, para que eu estou estudando matemática, geografia, inglês, português, etc, etc? A única resposta que na época eu encontrei para essa pergunta foi, eu estudo tudo isso para
me formar. E se tudo der certo, conseguir um trabalho que eu goste e ganhe bem. E eu comecei a olhar à minha volta, vi gente que tinha dinheiro, ótima educação, e que quando eles estavam falando entre eles, praticamente era reclamação. Dificilmente se via aquela expressão de equilíbrio, de satisfação, de alegria verdadeira. E cada vez que eu via, e ainda hoje vejo o Lama Ganchen, ele sempre foi e continua sendo para mim um exemplo de felicidade, de estabilidade. E eu me disse para mim mesmo, eu quero ser isso. Esse é o objetivo que eu quero seguir, esse é o exemplo de vida que eu tenho. Esse é o modelo que eu quero seguir. E foi aí que eu decidi que eu queria ir para o monastério, seguir o mesmo caminho que Lama Ganchen seguiu de educação. Então eu tinha na época 12 anos, a gente foi fazer uma viagem para a Indonésia, junto ao Lama Ganchen, para Borobudur. E nessa viagem foi onde eu disse oficialmente, eu quero ficar, quero ir para o monastério. E foi depois disso então que acabei ficando na Índia. Meu pai passou comigo quase 2 anos, minha mãe já eram separados, mas minha mãe voltou com a minha irmã para o Brasil. E daí começou essa fase da minha vida, né? Eu não acredito que mudou completamente a minha vida, porque a conexão com o budismo eu tive desde o primeiro encontro. Eu tinha uma vida ótima no Brasil, do ponto de vista ótimos amigos, ia bem na escola, nunca fui o perfeito aluno, ao contrário, mas bem, muito bem com a minha família, nunca me faltou nada. Eu estava feliz aqui, não é que eu tivesse uma vida ruim aqui. Porém, ela não fazia muito sentido. E quando eu fui para a Índia, para o monastério, mesmo que tiveram as dificuldades da cultura, da situação, de outras coisas, para mim tudo sempre fez muito sentido. E quando aquilo faz sentido, a gente está bem. E foi assim que começou esse processo e durou, eu passei 12 anos morando na Índia, dos 12 aos 24, estudando. Processo de bastante estudo, no monastério se estuda de umas 10 a 12 horas por dia, mais ou menos. E o estudo é baseado na dialética, que eu acho maravilhoso. E depois disso, eu sempre passei durante esses anos viajando um pouco, 1, 2 meses por ano viajando junto com o Lama Ganchen. E depois dos 12 anos, dos 24, eu fui morar na Itália, junto com o Lama Ganchen. Terminei uma parte importante dos estudos na Índia. Fui morar com ele para poder estar perto dele, poder servir ele, poder aprender com o meu mestre pela presença dele. Continuei uma parte importante dos estudos e concluí ela depois indo no Tibete, monastério de Tashilhunpo, onde eu tento voltar sempre que eu posso para continuar estudando, mesmo que eu tenha terminado a parte formal dos estudos. Eu acho que a gente tem a vida inteira para estudar, para aprender coisas novas. E isso é o que fez com que hoje eu esteja aqui. E eu acho que um dos grandes aprendizados que eu sempre tive foi a possibilidade de ter que ensinar e compartilhar aquilo que eu aprendi e que eu experimentei. Eu acho que eu aprendi muito mais ensinando do que estudando, para dizer a verdade.